Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre comunicação. Então, a gente entra no capítulo 4 do livro de Tannenbaum. Esse é o resumo. Então, a gente vai falar sobre fundamentos, procedimentos, chamado de procedimento remoto, a comunicação orientada a mensagens, comunicação orientada a fluxo e multicast. Basicamente, a parte de comunicação entre processos, ela segue como referência o modelo OSI que a gente vê em redes. Se vocês lembram, o modelo OSI ele é dividido nessas 7 camadas, e que eu vou desde a camada de aplicação e vou descendo, então, por exemplo, a comunicação entre, dois, entre duas máquinas, né? Seriam começo na camada de aplicação, e que a aplicação envia a mensagem, vai para a camada de apresentação, a camada de sessão, a camada de transporte, vai então para a camada de rede, para endereço IP, a camada de enlace, que vai fazer a ligação entre as duas máquinas, e a camada física, que vai transmitir efetivamente o pacote de um computador para o outro. Da mesma forma, quando chega a mensagem no servidor, ou na outra máquina que está comunicando, ele vai desempilhando, né, descascando esse pacote por etapas. Então, primeiro ele recebe o pacote, que é a transmissão na camada física, então ele vai removendo a camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, apresentação e aplicação. Essa, então, seria o protocolo que foi proposto, então, para a rede, né, para comunicação entre máquinas. No entanto, a gente sabe que ele não chegou a ser implementado efetivamente houve algumas tentativas, mas ele não é usado efetivamente. Então, a gente utiliza o modelo TCP/IP, que é baseado no modelo OSI, e a gente, então, envia as mensagens através de pacotes ou datagramas, né, que em cada, como se fosse um modelo cebola, né, em que eu tenho, por exemplo, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de sessão, o cabeçalho, o cabeçalho da camada de apresentação, o cabeçalho da camada de aplicação e aí efetivamente a mensagem. Então, cada vez que ele vai passando, o pacote vai passando em cada uma dessas etapas, né, nessas camadas no computador, ele vai recebendo como se fosse um envelope, né, ou um embrulho com cada uma dessas informações. Então, ele é empacotado dessa forma e desempacotado também da mesma forma, de maneira contrária, até chegar ao núcleo da mensagem que está sendo efetivamente transmitida, que é o que a gente está tentando transmitir. No entanto, esse modelo TCP/IP, por exemplo, ele é efetivo, mas hum, ainda assim não serve para todo tipo de aplicação. Muitas vezes é necessário a gente aplicar mais alguns protocolos específicos ou precisa de algumas coisas a mais que o protocolo TCP/IP, por exemplo, não permite, como, por exemplo, a autenticação, a parte de comprometimento entre duas aplicações, bloqueio para ficar esperando, por exemplo, a resposta de um processamento. Então, para isso, utilizou-se o middleware, que faz essa interface, né, entre as duas máquinas e provê essas aplicações, esses protocolos que não são suportados pela camada de rede. Bem, o middleware, por exemplo, ele é uma comunicação mais alto nível, ele faz então chamadas de procedimento remoto, que, por exemplo, eu fazer uma chamada, sei lá, de um cliente, faz uma chamada ao servidor para fazer um determinado processamento de uma função, sei lá, se eu faço a função some dois números. Então eu mando os parâmetros para o servidor remoto e ele vai executar a função e me devolver o resultado que vai ser utilizado na minha aplicação. Eu vou utilizar também chamada de objetos remotos, no caso de linguagens orientadas a objetos, que eu vou fazer a transmissão de objetos, não de procedimentos. Fazer troca de informações utilizando fluxo, no caso, como eu quero, por exemplo, assistir um vídeo, assistir um áudio. E oferecer serviços de multicast confiáveis, que no caso eu quero comunicar com diversas máquinas ao mesmo tempo, mas tendo uma garantia de que
da entrega das mensagens, da comunicação entre essas máquinas. Para isso, então, o modelo que a gente utiliza, que é da camada OSI, ele meio que foi adaptado. Então, as camadas mais baixas, que são as camadas físicas de rede, de enlace e camada de transmissão de dados, foram mantidos, né? Inclusive o protocolo de transporte, se vai ser o TCP, se vai ser o UDP, o que for. Mas acima tem um middleware que vai fazer essa parte de interface, que é contactar as duas aplicações, manter sincronia. Então ele fica numa camada um pouco mais acima e ele fica responsável então por prover essa comunicação, essa sincronia entre as mensagens. E em cima do middleware vem a aplicação que vai rodar em cima do middleware. A aplicação ela vai solicitar ao middleware tudo que ela quer e o middleware vai prover essa transparência para não deixar a aplicação saber o que está acontecendo por baixo. Que, por exemplo, o processamento está sendo feito em 1, 2, 3 ou 4 servidores. Então, o middleware é quem faz essa transparência para o servidor. Nessa comunicação entre duas máquinas, elas podem ser de 4 tipos. A primeira, ela pode ser persistente, em que quando uma máquina está trocando mensagem com a outra, a mensagem pode demorar o tempo que for, ela vai ser entregue. Então, eu garanto a persistência que uma mensagem vai ser entregue ao receptor, independente do tempo que demore. E a comunicação pode ser transiente, em que o middleware, no caso, vai garantir a entrega, mas somente quando as duas máquinas estiverem se comunicando, ou se as duas estiverem vivas no momento, né? Então, executando no momento. Se uma delas deixa de executar, ele não vai garantir a entrega. Então, a comunicação é transiente. Então, a persistente ele garante que vai ser entregue. Na transiente, não. Só se as duas máquinas estiverem executando no momento que as mensagens forem entregues. Eu tenho um cliente, então o cliente faz a solicitação, o middleware que fica aqui, ele vai manter então essa sincronia e a garantia de entrega ao servidor. Então, se o cliente solicita uma mensagem, ele vai sair então aqui do cliente e vai para o servidor, passando pelo middleware. O middleware que vai garantir que a mensagem vai ser entregue ao servidor. O servidor processa as mensagens e devolve para o middleware, e o middleware que entrega então para o cliente. Só que nesse momento aqui, antes eu tenho também que quando o middleware recebe a mensagem e antes de enviar para o servidor, quando ele envia para o servidor, ele também manda a resposta. Pode ser que ele precise mandar a resposta para o cliente, dizendo que a mensagem foi entregue ao cliente, né? Que a requisição foi enviada para o cliente. Então, nesse caso, o middleware fica responsável por tanta comunicação entre o cliente e o servidor e por manter essa mensagem armazenada por um breve período. A comunicação também entre duas máquinas podem ser também do tipo assíncrona ou síncrona. Na assíncrona, quem remete não precisa ficar bloqueado esperando. Então, por exemplo, eu mando uma mensagem e continuo executando, porque eu não fico esperando a resposta, por exemplo, do servidor. Já na síncrona, eu tenho que ele fica bloqueado, esperando até que a mensagem volte, retorne, para ele dar continuidade ao que ele está fazendo. Então, na persistente, eu garanto a entrega da mensagem. Na transiente, eu não garanto entrega eu garanto a entrega somente se os dois estiverem executando em um determinado momento. Na assíncrona, quando eu mando a mensagem, eu continuo processando sem ficar bloqueado esperando a resposta. E na síncrona, eu fico bloqueado até que a resposta chegue para eu dar continuidade ao que eu estou fazendo. Uma outra função do middleware é utilizando, por exemplo, quando a gente está fazendo chamada de procedimento remoto. Isso aqui fica no nível então de programadores, em que eu estou fazendo um programa em que eu sei que vai ser utilizado
em máquinas diferentes, tanto a máquina cliente quanto a máquina servidora. Para isso, então, tem algumas chamadas que eles chamam de send e receive, que é eu envio a mensagem para o servidor e o servidor manda o receive, que recebeu a mensagem. Né? Então, fica essa comunicação de enviar e receber. Na chamada de procedimento remoto, então, uma máquina A envia uma tarefa para ser processada na máquina B, e a máquina B, então, processa essa informação e devolve a resposta para a máquina A. Mas isso é no nível de programação. Então, voltando aqui de novo para o nosso quadro, tem um exemplo de utilização. Aqui nesse exemplo, a gente tem duas chamadas, né? Um cliente-servidor, em que eu tenho aqui na chamada do cliente. Então, eu estou especificando a porta, faço uma chamada aqui dizendo para onde vai ser o servidor, né? Que eu vou utilizar. E nesse caso, ele está fazendo uma chamada de adição. Então, eu quero some para mim 7 e 3. Bem, o cliente que está desenvolvendo sabe que essa chamada vai ser feita para um servidor, só que ele não sabe onde vai ser esse servidor. Apenas ele tem um local aqui que seria o endereço da máquina, que é o localhost na porta 8000, para onde ele vai ser chamado para o cliente executar, para o servidor executar. Então, nesse caso, quando ele envia a mensagem, o servidor que está do lado, a programação do lado do servidor, então eu especifico que eu vou ficar escutando nesse endereço, que seria o localhost na porta 8000, vou ficar escutando até que chegar alguma solicitação. E nesse caso, como é uma solicitação se for do tipo adição, então ele vai chamar o método adição do próprio servidor, que não está mostrado aqui, mas ele faria então a solicitação de adicionar os dois parâmetros que foram recebidos da mensagem, que no caso seria o 7 e o 3. Então, nesse caso aqui, o programador sabe onde vai ser as chamadas remotas. E aí, a parte da API da aplicação é que vai ficar fazendo essa transparência, né? Para fazer a solicitação para o servidor e o servidor mandar a resposta e dar continuidade ao processamento no caso do cliente, se tivesse mais funções abaixo. Só que esse processamento tem alguns problemas. Pode executar, por exemplo, em máquinas de arquiteturas diferentes, porque eu não sei, por exemplo, em que tipo de máquina vai ser executado cada um dos processos. Se a máquina servidor é do mesmo tipo da máquina cliente. Hoje em dia não tem tanto problema assim, porque a maioria das máquinas utiliza arquitetura, né? Por exemplo, Intel com os processadores parecidos, né? Com as diretivas parecidas. Mas, por exemplo, eu posso ter falhas do tipo... posso ter computadores com arquiteturas diferentes e que o modo de processar vai ser diferente. Por exemplo, se vai utilizar ponto flutuante, que tipo de ponto flutuante vai utilizar, como é que vai ser o processamento de string, se vai ser direita para esquerda, esquerda para direita, e assim por diante. Numa chamada de procedimento remoto, esse é uma chamada de procedimento convencional. Então, na figura A, a gente tem, por exemplo, a chamada, no caso ali em C, né? Utilizando o count, o read, ele passa um parâmetro, então um fd, que seria o arquivo, o que eu estou tentando ler. Ele tem um buffer, que vai ficar armazenando, então, o que for lido dessa função do fd. E o nbytes é um inteiro que representa a quantidade de bytes que eu vou ler desse arquivo, por exemplo. Então, nesse caso, a chamada de procedimento remoto, parecido com o que eu mostrei anteriormente, então ali nas variáveis locais, ele monta a pilha no servidor A, na figurinha A, e toda a solicitação agora é enviada então para o servidor. E no servidor, que seria o B, ele monta também a pilha de execução dele local. Então eu não tenho como compartilhar, por exemplo, a memória de A com B. Cada local faz a sua pilha de execução, utiliza seus endereços de memória separados. Então, nesse caso ali, na figura B, o servidor monta a sua pilha de execução, que vai receber as variáveis que chegam de A, vai armazenar o endereço de retorno,
criar então a variável read, né, com o arquivo, o buffer e o número de bytes e executar o programa. Executar o seu programa. Quando eu passo então as mensagens, eu tenho dois tipos. Uma mensagem pode ser utilizando chamada por valor ou por referência. A chamada por valor, ela vai copiar então o valor. Se eu passei lá, por exemplo, 7 e 3, ele vai copiar então o valor 7 e 3 e enviar para o servidor. Se eu mando o valor por referência, aí nesse caso eu tenho um ponteiro apontando para a máquina. Então vamos ver mais ou menos como é que funciona. Aqui tem um exemplo de como funciona o que eu estou acabando de falar. Então aqui eu tenho a chamada read, que eu vou passar um arquivo, né? Por exemplo, txt, vou passar um buffer e vou passar o valor 100. Se for chamado por valor, então ele vai copiar o 100. Ele vai copiar o valor 100 de um local, por exemplo aqui. Ele vai copiar e vai o n bytes no outro lado do servidor ficará então com esse valor 100. Então ele copia o próprio valor. Como está nesse exemplo aqui. Então eu copiei o 100 para cá. O valor 100. Mas eu posso ter também a chamada por referência. E na verdade o n bytes aqui, ele vai apontar não vai copiar o valor 100. Na verdade ele vai apontar para um valor na memória, que seria, por exemplo, aqui o endereço de memória do cliente. Então esse 100 está nesse endereço de memória. Então esse n bytes vai apontar justamente para esse endereço. E aí, uma outra estratégia que pode ser utilizada, já que ele aponta para endereços de memórias totalmente diferentes. Então um servidor ele está apontando aqui para a máquina cliente. Toda alteração que ele fizer aqui, por exemplo, no valor 100 do n bytes, vai ser alterado na máquina cliente realmente. Então, como ele está fazendo um ponteiro, né, para o cliente, todo valor que for alterado no servidor aqui vai ser alterado no cliente, porque ele está apontando justamente para a memória. Há um outro também que é chamado de copiar e restaurar, que ao invés, por exemplo, se eu passar um array, eu passo, por exemplo, um determinado array, né? Por exemplo, eu tenho um array para passar 1, 2 e 3. Se eu passar, ao invés de passar por referência, eu copio esse array, envio para o servidor vai processar, por exemplo, mudar o 2 para 4 e 5, e depois que ele terminou de processar, ele restaura esse valor, então substitui o valor daqui no cliente que solicitou. Então eu faço uma cópia, depois da cópia eu restauro no cliente o valor que eu modifiquei. Então é uma maneira, por exemplo, de burlar essa passagem por referência. Então esse copiar e restaurar é essa maneira de tentar burlar. Quando eu faço a chamada para os clientes, ele utiliza então esse, como a gente chama, de apêndice do cliente, que é quem vai fazer essa transparência, né, entre o cliente e o servidor. Então o apêndice do cliente é quem vai montar a estrutura, fazer toda a chamada, como por exemplo no que eu enviei lá, a API é quem vai fazer todas essas informações, né, montar todas as informações, montar, empacotar, para fazer a chamada para o SO, para enviar pela rede, para chegar no servidor. Da mesma forma, no servidor, ele vai ter o apêndice do servidor, que vai receber esse pacote, desempacotar, pegar os parâmetros e passar para o programa para execução. Então, para continuar, porque o programa, para ele está fazendo uma chamada local. Da mesma forma, o servidor. Ele não sabe que, por exemplo, está sendo uma chamada via rede. Quem faz isso é a API, que no caso seria o nosso middleware. Então, depois que processou, o apêndice servidor empacota as mensagens de novo e envia para o cliente a resposta. E aí o apêndice do cliente desempacota essas mensagens, pega a resposta e devolve
para a função que está lá esperando, aguardando o retorno do que ela solicitou. Isso é feito utilizando essas primitivas send e receive. Que nesse caso aqui, né, como mostra a figura, então o cliente ele faz o processamento, monta o pacote, aí é chamado de procedimento remoto, envia os parâmetros para o servidor processa, faz o que deve processar, empacota de novo as mensagens e envia para o cliente. Enquanto o cliente está esperando a resposta do servidor, ele fica bloqueado aqui sem executar nada, só esperando a resposta, porque para ele é como se ele estivesse executando localmente, mas na verdade está sendo um procedimento remoto. Então, essa aqui está um resumo basicamente do que eu falei, né, de como é feita então a chamada desde o cliente fazer a solicitação como um empacotamento para a chamada do SO, para a camada de rede, até chegar no servidor e fazer o processamento reverso. Então, aqui estão essas etapas resumidas. Como eu falei, né, o apêndice do cliente, ele empacota esses parâmetros. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho o procedimento adicionar 2 números, como eu mostrei, inclusive, naquele código. E que ele pega os 2 elementos do tipo inteiro e envia, empacota esses elementos e envia para o servidor. E o servidor, então, vai desempacotar e fazer o processamento. No entanto, isso pode ocorrer alguns problemas. Nesse caso aqui, ele só está mostrando como seria essa informação. Então, no caso, o K está adicionando 2 números. O apêndice do cliente, ele empacota fazendo a chamada do tipo add, faz a chamada do tipo que vai ser um inteiro, e o J, que vai ser também do tipo inteiro, empacota e envia as mensagens e o servidor vai receber essas mensagens, desempacotar e fazer o processamento de acordo com como está implementado na parte do servidor. E aí faz o processamento reverso. Então aqui está um resumo esquemático de como é feito esse processamento que eu acabei de escrever nos slides anteriores. Só que tem alguns problemas, como eu falei, né? Porque dependendo da arquitetura que a gente estiver utilizando, o tipo de caractere, a forma de representação de inteiros, de double, de ponto flutuante, pode levar a problemas na hora de processamento. Um outro problema é esse Big Endian e Little Endian, que hoje em dia as máquinas estão com arquiteturas parecidas, então a gente não tem tanto problema. Mas a ideia aqui é que, dependendo da arquitetura que for utilizada, pode ser que a leitura dos dados é feita da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Esse Big Endian ou Little Endian vem do texto das Viagens de Gulliver, em que os políticos estavam discutindo se quebraria o ovo na parte maior do ovo, né? Que seria o Big End, a parte final, ou o Little End, que seria a parte inicial. Então, fica essa dualidade entre por onde começar, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita a leitura. Isso pode levar a problemas de interpretação, como nesse exemplo aí. Então, olhando aqui no browser, como é que funciona isso aqui? A gente tem 2 máquinas, uma da arquitetura IBM, que seria A, e a outra arquitetura Spark, que é B. Então, uma lê da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, os dados, por exemplo, eu estou querendo enviar o dado 5 e Jill. Como essa máquina ela envia da direita para a esquerda, então primeiro ela vai enviar o 5, depois ela vai enviar o 00, porque nesse caso aqui a gente está usando 4 bits para representar o meu dado. Então, o número 5 vai ser enviado com 5000. E a palavra Jill vai ser enviada, então, primeiro o J, depois o I, o 6, o L e depois o L. Então, ele mandou o Jill. Só que a outra máquina, quando ele vai receber primeiro, então, ele recebeu aqui o 5, o 000, e depois ele recebeu o J, o I, o L e o L. Só que o problema é que ele vai começar a ler
daqui para cá. E aí ele vai ler, quando ele for processado, já aquele processo da esquerda para a direita, ele vai processar então como se fosse 5 elevado a 24, se não me engano. Então ele vai, ao invés de interpretar 5, ele vai interpretar um número gigante, porque ele vai levar em consideração todo essas informações aqui. Já a palavra deal, ele vai ler correto, porque ele vai ler daqui para cá. Então 4, ele recebeu o J e LL. Eu poderia pensar, tá, então seria fácil inverter esse valor. Só que se inverter, quando chegar, né, já que falando que chego da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, era só inverter o vetor quando chegasse. Só que aí cria outro problema. Nesse caso, por exemplo, o valor de cima ficaria correto, então voltaria a ser 5 novamente, né? Então 0 ele iria 0,005, porque foi invertido. Mas o valor de baixo ficaria invertido. Ao invés de deal, ele iria ler lis, porque inverteu o parâmetro. E aí fica esse problema. Como, então, resolver? Então, uma forma de resolver esses problemas é a gente utilizar uma chamada linguagem de interface. Mas outro problema também que pode, antes de entrar nesse mérito, a gente pode ver é problema com ponteiros. Como foi mostrado naquela figura, quando a gente utiliza ponteiros para apontando para a máquina cliente, nem sempre a gente vai ter, de certa forma, um problema, porque eu não tenho informação de como está essa máquina, as informações da memória, da parte do servidor, né? Então, um jeito que a gente não pode proibir, por exemplo, o uso de ponteiros. Seria, nesse caso, restritivo demais. Você ficar proibindo que eu apontasse para um determinado, tipo, um vetor. Já que eu estou trabalhando com vetor, e principalmente em linguagens como, por exemplo, C, em que eu tenho ponteiros, não tem como eu proibir isso. Então, um jeito é você criar, fazer como a gente mostrou naquele copiar e restaurar. A gente copia, então, o vetor que vai ser manipulado, envia uma cópia para o servidor processa essa cópia e depois copia novamente em cima do restaura esse valor no cliente. Então ficaria uma solução parecida com o que a gente tinha falado, mas é bom o suficiente. Então elimina um pouco esses problemas de ponteiro, mas o problema é que você ainda continua copiando dados, tendo dados duplicados. E para isso você pode, acabando, dependendo se a gente souber, por exemplo, se vai ser parâmetro de entrada ou de saída, por exemplo, a gente pode eliminar uma das cópias. Não precisa enviar a resposta, por exemplo. Como seria isso? Imagine, por exemplo, que um cliente está solicitando que o servidor vai processar uma cadeia de inteiros. Eu mando, então, somente o vetor, a cópia do vetor. Como eu sei que não, ele vai, sei lá, somar esses vetores, ele não vai fazer modificação nenhuma nesses vetores, então eu não preciso mandar de novo a resposta desse vetor e copiar, porque ele só vai manipular, só vai ler esse vetor. Ele não vai alterar os valores. Então eu não preciso ter duas cópias depois de o servidor enviar a resposta e restaurar no cliente. Da mesma forma, do servidor. Se eu mando um parâmetro do cliente, ele não vai. O servidor que vai criar um vetor que vai enviar de resposta para o cliente. Então, no cliente, eu não preciso montar esse vetor. Eu não preciso passar ele como parâmetro. Ele monta no servidor e do servidor envia para o cliente. Então, eu posso eliminar então uma dessas mensagens e diminuir o overhead, por exemplo, da rede. Aqui está um exemplo do que eu tinha montado lá. Então, fez uma chamada de procedimento remoto em A. Ele monta toda a estrutura, que no caso, o char ali é um X, o float Y e um vetor int com 5 posições. E aí, a mensagem correspondente que vai ser enviada para o servidor vai ser desse tipo. Então, eu tenho uma chamada com a primitiva, qual vai ser o tipo da chamada. Vou passar os valores, x, y e o valor 5, que é o do vetor z, e passo os endereços de z.
Como eu falei, se você tem máquinas com arquiteturas diferentes, e aí, como resolver então esse problema? Um jeito é você fazer então um padrão para que todo mundo siga. Aí fica independente então de qual é a máquina, de qual arquitetura que você está utilizando, desde que você siga esse padrão que é um acordo, né, entre todo mundo que vai implementar aquele tipo de procedimento para comunicação. Então pronto, a gente resolve esse problema. E aí a gente define então como vai ser cada um dos parâmetros, se vai ser, por exemplo, Unicode 16 bits, inteiro com complemento de 2. O float vai ser no padrão I3E 754 e vai ser Little Engine. Então a gente define que vai ser dessa forma e quem implementar vai ter que seguir esse padrão. E aí a gente elimina esses problemas. Então para isso existem essas linguagens de interface de definição linguagem de definição de interface, que a linguagem ou onde for implementado essa interface tem que seguir esses protocolos, né, para todo mundo conseguir comunicar. Uma outra coisa que pode acontecer é a gente ter, por exemplo, RPC assíncrono. É quando eu solicito alguma coisa para o servidor, mas o processamento vai ser no servidor e eu não preciso ficar esperando o processamento, porque eu só estou enviando alguma coisa para ser processada no servidor, eu não preciso ter uma resposta dele. Então, nesse caso aqui, se a chamada pode ser bloqueada ou não bloqueada. Na figura A, a gente tem uma chamada bloqueada, né, que a gente envia a mensagem do cliente para o servidor, a requisição é enviada para o servidor, ele fica esperando o servidor processar, depois que processou, ele recebe o retorno da chamada e continua o processamento. No entanto, se eu não preciso ficar esperando a resposta do servidor, eu não preciso ficar esperando esse tempo todo. Então, na figura B, tem um exemplo de que o cliente envia a solicitação para o servidor, mas o servidor envia a resposta apenas da aceitação da mensagem. Então, ele fala, olha, beleza, eu vou processar o que você me enviou. E aí ele manda apenas o retorno, o cliente fica aguardando apenas o retorno do início do processamento. E não fica aguardando o fim do processamento para receber a mensagem. Então, o tempo de bloqueio fica menor e ele pouco importa também se o servidor vai processar ou não. Porque para ele interessa se o servidor receber a mensagem. Então, esse é um jeito de você utilizar RPC assíncrono, né? Existe também os RPCs assíncronos deferidas. E o deferido apenas de uma via. Como é que funciona isso? Como é que funciona? O cliente ele envia a mensagem, o servidor recebe a requisição e no momento que ele recebe a requisição, ele manda a resposta dizendo, olha, vou processar o que você me pediu. E aí desbloqueia o cliente para ficar aguardando a resposta. Ele pode continuar o cliente então executando o que ele tem de executar. Enquanto isso, o servidor também executa a tarefa que foi solicitada. No momento que o servidor termina de fazer a execução, ele envia a resposta para o cliente e fala, terminei. O cliente então interrompe o que ele está fazendo, recebe a resposta do servidor e envia uma resposta para o servidor dizendo, recebi sua mensagem. E aí reconhece a mensagem que o servidor enviou. Então, por isso que é chamado de deferida. Porque tanto o cliente espera a resposta do servidor para dizer aceitei a sua requisição, quanto o servidor também fica esperando a resposta do cliente para dizer recebi seu processamento. Então, por isso que é deferida. Ele não fica aguardando o processamento, mas ele aguarda uma mensagem confirmando que tanto o servidor quanto o cliente receberam as mensagens que foram enviadas. O que ele chama de RPC de uma via é ele não ficar esperando, então, essa mensagem de retorno do servidor para ele continuar a execução. Então, ele envia a mensagem vai chegar no servidor e ele não fica esperando, então, que o servidor envie a mensagem de aceitação para ele continuar a execução. Então, ele só envia, continua a execução. Se o servidor recebeu ou não, é indiferente para ele. Da mesma forma, o servidor, quando ele envia a mensagem, ele continua a execução, pouco importa se o cliente recebeu ou não. Mas nesse caso é quando a gente tem entrega garantida e sabe que a rede é estável e que as mensagens provavelmente vão ser recebidas. Então não é para todo tipo de comunicação. Quando a gente também está utilizando
essa comunicação, né, entre orientada a mensagens, basicamente a gente está utilizando a parte de redes, então, do sistema operacional. Para isso, toda a estrutura é utilizada, então, a entrega de mensagens. Uma das formas de você manter, então, um canal de comunicação entre duas máquinas é utilizando sockets. E nesse caso, a gente tem algumas primitivas, né, para o SO comunicar com duas máquinas. Uma do lado do servidor, uma do lado do cliente e outra do lado do servidor. As primitivas, basicamente, são esse socket, o bind, o listen, o accept, o connect, o send e receive e o close. Eu vou mostrar aqui como funciona, então, no nosso browser. Basicamente, então, como é que funciona? Do lado do servidor, para começar um processamento, o servidor, então, cria o SO, cria um socket e fala, olha, você, servidor, vai ficar atendendo nesse socket com essa... Então, o byte vai fazer basicamente isso. Ele vai criar a porta e falar, você vai ficar escutando nessa porta, nesse caminho aqui, o SO vai criar, então, a porta e faz essa ligação. Então, começa a escutar nessa porta e através desse socket. Então, o servidor fica escutando o SO, né, prepara para o servidor ficar escutando nessa porta e nesse canal que ele acabou de criar. Então, o servidor fica aqui escutando, como, por exemplo, naquele exemplo, a gente falou que o servidor ficaria escutando na porta 8000. Então, o SO criaria a porta 8000, abriria a porta 8000 e juntaria, fazia esse bind, né, do processo do servidor para ficar escutando essa porta 8000. Uma vez que ele fica escutando, o cliente, por sua vez, apenas o SO cria um socket para o cliente, só que esse socket é dinâmico, porque ele não precisa ficar uma porta específica para o cliente, ele pode criar aí no momento de execução. Então, o cliente abre o socket de comunicação e apenas faz a primitiva connect para conectar com o servidor. Quando ele manda o connect, o servidor manda o accept e aí tem a sincronização. Então, o cliente sincroniza com o servidor. Uma vez que os dois estão sincronizados, então um enviou a mensagem de conectar, o outro aceitou a conexão, começa então a transmissão de dados. Então, o cliente manda o write para escrever alguma coisa no cliente, no servidor. O servidor então recebe, lê a mensagem, processa a mensagem, escreve no próprio servidor e envia a resposta e faz algum processamento, né, de looping aí. Por exemplo, escreve, lê, escreve, lê, escreve. E no final ele manda então a mensagem de volta para o servidor. Que o servidor vai ler, vai processar, o cliente vai ler, vai processar, vai ler, vai processar. E se necessário vai mandar uma solicitação novamente para o servidor. Que aí vai ler novamente e processar. Então fica nesse loop aí de ler, processar, enviar para o cliente, enviar para o servidor. E finalmente, quando os dois não tiverem mais interesse, eles solicitam um close, que é a primitiva de fechar a conexão. E aí, tanto o cliente quanto o servidor terminam a conexão. Então, basicamente, essa seria então a forma mais comum que a gente utiliza para o TCP/IP, quando a gente está enviando uma comunicação utilizando a nossa rede, né? Arquitetura de rede. Mas quando você está utilizando, por exemplo, em máquinas utilizando multicast, que seria em redes confiáveis, né, que eu quero conectar com diversas máquinas ao mesmo tempo, e eu quero a garantia de certas informações que sejam entregues no momento certo, que a chamada vai ser bloqueada ou não, a parte do socket TCP/IP, ela não é suficiente. Por isso, o pessoal implementou esse MPI, que é a troca de mensagens, né, com algumas primitivas a mais. E nesse caso, ela garante algumas informações, por exemplo, que as informações vão ser persistentes, ou transientes, ou vai ser síncrona ou assíncrona, porque o TCP/IP normal não garante esse tipo de comunicação. E aí eles projetaram, então, essa interface com essas primitivas aí. Também ainda tem um send e receive,
mas com algumas coisas específicas. Como, por exemplo, chamada bloqueada, chamada não bloqueada, bloqueante, né? Um outro jeito de comunicação também é a gente utilizar o middleware orientado a mensagens. Basicamente, o middleware orientado a mensagens ele vai ser uma máquina, um serviço, né, que vai ficar entre o cliente e o servidor, e ele vai garantir que tanto o cliente vai receber as mensagens que o servidor envia, então não precisa ficar lá esperando, aguardando a comunicação, quanto o servidor vai receber as mensagens que o cliente envia. Então seria um serviço intermediário. Como, por exemplo, o serviço de e-mail, né? Você está conectando uma pessoa com a outra, uma pessoa envia o e-mail, ela não precisa estar esperando ou estar conectada para receber o e-mail. O e-mail vai chegar para outra pessoa no momento que ela conectar. E aí ela vai baixar, então, na sua fila, né, as mensagens que estão pendentes. Da mesma forma, se a outra pessoa mandar a resposta, quem enviou não precisa ficar aguardando confirmação. Então, seria, por analogia, seria basicamente isso. Então, esse middle orientado a mensagem seria como se fosse o servidor de e-mail que vai ficar nessa interface entre duas máquinas que querem se comunicar. Geralmente, a gente tem uma fila específica quando a gente quer se comunicar, porque se uma máquina está tentando comunicar com a outra, a gente vai ter uma fila específica para que ela leia e também coloque as mensagens para permitir essa comunicação. E aí, o bom desse tipo de comunicação utilizando enfileiramento de mensagens é que as duas máquinas ficam desacopladas. Então, eu não fico aguardando conexão das duas, por exemplo. A comunicação fica, de certa forma, melhor para ser gerenciada. Porque eu poderia, inclusive, trocar as máquinas que estão se comunicando. Então, fica melhor o gerenciamento. Aqui está um exemplo de um middleware mais simples, né? Seria esse middleware passivo. Então, a fila de mensagens é a figurinha do meio, onde eu tenho a fila. Na figura A, então, o remetente envia alguma coisa para ser executada no servidor. Então, ele envia para a fila de mensagem. A fila de mensagens, quem vai executar, que seria o servidor na parte de baixo, ele pega as informações da fila de mensagens, vê se tem alguma informação, retira da fila de mensagens e processa. Depois que ele processou, se ele quiser, né, se tiver uma fila ao contrário, por exemplo, de mandar resposta, então ele colocaria nessa fila que o cliente também executaria. Mas nesse caso aqui, a fila é somente de execução. Então, o servidor é quem escuta e retira as mensagens da fila. O cliente apenas coloca as mensagens. Já na figura B, o servidor, por exemplo, está inativo. Então, o remetente ele envia a mensagem para a fila de mensagens. E já na figura C, o servidor, o cliente, ele está inativo. Mas a mensagem ainda estava na fila de mensagem. Então, quando o servidor voltou ativa novamente, ele vai na fila de mensagem, vê se tem alguma mensagem e retira de lá. E a figura D mostra o exemplo em que tanto o servidor quanto o cliente estão inativos. Mas a fila está ativa. Então, todas as mensagens que tiverem na fila para ser executadas vão continuar lá até que um dos dois volte novamente, né? Então, a ideia aqui do middleware com fila de mensagem é garantir essa entrega, né, que o serviço fique independente, então, tanto o cliente quanto o receptor estarem ativos no momento. Basicamente, tem 3 primitivas quando a gente está utilizando fila de mensagens. A primeira é a put, que é quando você coloca a mensagem e é utilizado pelo cliente. Então, eu estou colocando mensagens na fila de mensagens. O get seria quem está recebendo essa mensagem verificar se tem mensagem na fila. Só que o problema do get é que essa chamada é bloqueante. Então, se a fila estiver vazia, não tiver mensagem, ele vai ficar bloqueando, aguardando alguma coisa chegar na fila. Então, ele fica lá bloqueado até que chegar uma nova mensagem. Quando chegar a mensagem, ele consome e desbloqueia. Então, esse é um problema do get. Mas, dependendo da aplicação, pode ser isso mesmo que a gente queira. Já a primitiva pull, ele vai fazer um pouco diferente do get. Ele verifica se tem alguma coisa na fila,
mas ele não bloqueia. Então ele olha lá, se tiver mensagem, ele consome. Se não tiver, ele apenas verifica e volta à execução do que estava fazendo. Uma outra coisa que a gente pode utilizar, uma outra primitiva também, é a Notify, que no caso a gente deixa com que, se alguma mensagem chegar na fila, haja uma notificação para o servidor falando, olha, chegou mensagem, vai lá olhar porque tem mensagens. E aí ele não fica nem bloqueado e nem verificando de tempos em tempos se a fila tem mensagens ou não. Então, com o Notify é a mensagem de notificação quando há mensagem na fila. Na arquitetura geral de middleware orientada a mensagens, a gente vai ter tanto filas pode ter filas tanto de quem envia, no caso do cliente, quanto do servidor. A arquitetura mais simples e mais geral é com filas locais. Nesse exemplo aqui, a gente tem como funciona. Então, eu tenho um remetente que ele vai enviar uma mensagem. Então, quando ele está enviando a mensagem, o middleware, ele tem lá uma lista de endereços que ele consulta, que seria esse desenho do banco de dados lá. Então, o middleware, ele tem uma lista de mensagens que seria dos servidores, né, na fila onde vai ser enviado. Ele verifica para qual fila correta vai ser enviado, e aí ele empacota as mensagens e envia para o servidor correto, para a fila correta. No servidor, ele tem uma fila local, em que ele vai receber essa mensagem e vai enfileirando. E aí o remetente, que seria o processo que vai consumir essas mensagens, vai ficar escutando essa fila local. Então, nesse caso aqui, a fila é somente do lado do servidor e a fila é implementada localmente, não um serviço terceirizado. Então, se esse servidor cair, por exemplo, ele para de receber e enfileirar as mensagens. Esse é um middleware um pouco mais simples, mas dependendo do tipo de aplicação, ela pode ser efetiva. Um outro exemplo é utilizando esse com repassadores. Esse arquitetura é um pouco melhor caso eu tenha, então, poucas máquinas na rede. E como é que funcionaria? Ele vai aumentar a mensagem de A para a máquina B. Uma vez que ele... O interessante aqui é que a gente tem tanto a fila de saída, então ele enfileira tanto na saída, quanto também tem uma fila de recepção, porque ele é uma comunicação, né? Então ele tanto envia quanto recebe mensagens. Então eu tenho uma fila para os dois. E no caso, há várias máquinas que seriam os intermediários. Por exemplo, eu tenho a R1 e a R2, e uma outra máquina aqui seria outro repassador. A máquina A, ele se comunica apenas com esse repassador R1. Então todas as mensagens que vão ser enviadas pela rede, ele fala, olha, R1, envia essa máquina, eu quero que envie para B. Só que ele não sabe onde é que é o endereço de B. Então ele repassa para R1, e as máquinas R1 é que tem informação de toda a rede. Então, por exemplo, ele sabe que quem está responsável por RB é R2. Então ele caminha a mensagem de R1 para R2, e R2 sabe que onde está a fila do B. Então o R2 pega a mensagem e enfileira aqui para o B consumir. E aí o B consome, e se quiser mandar uma mensagem de retorno para A, então ele enfileira a mensagem para ser consumida pelo repassador. O 2, então, pega a mensagem aqui, enfileira para ele, repassa para o R1. O R1 recebe a mensagem, enfileira novamente para o A. E aí o A consome. Então, essa arquitetura, ela também possibilita, por exemplo, que facilita a comunicação. O remetente não precisa saber a localização do B, ele apenas envia a mensagem. O problema é quando tem muitas máquinas na rede, isso pode tornar um problema, porque para manter essas informações todas pode ter um alto custo. Então esse é um dos problemas de utilizar repassadores. Mas ela pode ser muito útil. Um outro tipo de comunicação é utilizando esse middleware, né? Então volta aqui para o browser. A gente utilizando broker de mensagens. Como é que funciona o broker? O broker, então, diferente do anterior, ele vai ser um serviço independente. Então, nesse caso aqui,
Então, o broker de mensagem ele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho aqui o broker, que seria um serviço independente, em cloud, por exemplo, ou alguma máquina específica, e que eu tenho um serviço de enfileiramento de mensagens. E como é que funciona? O cliente, então, ele tem uma fila local em que ele solicita ao middleware enfileiramento nessas mensagens aqui, que vão ser consumidas pelo broker de mensagem. Então, ele envia a solicitação, ele quer comunicar com as máquinas na rede, ele coloca as solicitações dele na fila local. Dessa fila local, então, o broker de mensagem consome essas mensagens de diversos servidores. Então, ele tem entrada aqui de diversos servidores, né, diferentes. Ele vai consumindo essas diversas fontes. Tem essa fila local do broker. O programa de broker, então, sabe, por exemplo, o A aqui, ele vai mandar então a mensagem para essa outra máquina. Então, ele enfileira aqui a mensagem, consome essa mensagem. Pode ser que nesse broker eu preciso tratar essa mensagem. Por exemplo, um exemplo simples que poderia ser feito é uma máquina está enviando para outra, mas uma está escrita, sei lá, em inglês e a outra recebe em chinês. Então, a mensagem, o cliente, ele envia a mensagem, o broker recebe essa mensagem, tem um programa que faz a conversão, poderia ser conversão de regra, conversão de tipo, por exemplo, inteiro para float, modificação. Então, as regras aqui podem ser diversas, depende do que a gente está implementando. No exemplo que eu estou falando aqui, seria, por exemplo, fazer uma tradução. Então, ele traduziria a mensagem e colocaria na fileira que vai ser consumida pelo cliente, pela resposta. Nesse caso aqui, ele enfileiraria na saída, e aí o cliente, então, consumiria essas mensagens quando ele necessitar. Então, aqui a mensagem, o broker de mensagem funciona como essa intermediária, como o próprio nome diz, né? O broker seria esse intermediário, em que o cliente solicita uma mensagem, ele recebe essa mensagem, faz algum tratamento, se necessário, coloca na camada de enfileira de saída e para determinada máquina que vai consumir, e essa máquina sabe qual é essa fileira de saída e consome esse conteúdo. Então, o broker de mensagem seria esse serviço, né, adicional. Aqui está um exemplo mais complexo utilizando o broker. A gente não vai entrar nesse assunto. Uma outra característica da comunicação é utilizando, por exemplo, orientação orientada a fluxo. O que seria isso? É quando a gente está utilizando, por exemplo, para assistir um vídeo, para ouvir uma apresentação junto com um slide. Então, a gente tem várias coisas ao mesmo tempo, que seria a sequência de imagens do vídeo, a gente tem a sequência de som, a ordem que as imagens aparecem, etc. Então, a ideia de fluxo é um papel bem importante, assim, e a gente tem que tomar cuidado para garantir que, por exemplo, a sincronização entre a fala e o áudio esteja correto, a legenda esteja no momento certo, a sequência de vídeo esteja tudo correto. Então, tem esses problemas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando com fluxo. E o fluxo de áudio, por exemplo, pode ser mono estéreo. Então, se for mono é apenas um único canal, seria mais simples de enviar. Mas se for estéreo, são dois. Então, teria que sincronizar esses dois para chegar ao mesmo tempo. Já com vídeo, a gente vai ter que o fluxo vai ser áudio e vídeo. E se for diversos canais, aí complica um pouco mais ainda. Então, se for estéreo, vai ser 2. Mas se for estéreo 5.1, vai ser 5 canais. 7.1, 7 canais de áudio mais o vídeo. E assim por diante. A gente pode ter também fluxo de dados. No caso, a gente querer, por exemplo, enviar, sei lá, está fazendo um download de um arquivo grande. Então, a gente tem que quebrar esse arquivo em pequenos pedaços e enviar os pedacinhos para quem está fazendo o download. E aí, quando chegar lá, ele montar, então, ou quando chegar todos os pedaços, a gente tem um arquivo completo. Então, é chamado de fluxo também, de certa forma. E aí que tem essa diferença dos dois tipos de mídia. A gente tem a mídia contínua, que seria, por exemplo, o vídeo, em que eu tenho a relação temporal é importante, em que eu tenho que organizar as informações de maneira temporal. Por exemplo, a fala tem que ser
uma após a outra, então eu não posso, por exemplo, pegar uma parte do áudio e apresentar de qualquer jeito, que a gente ficaria incompreensível. Da mesma forma, o vídeo. A gente tem que apresentar a sequência de maneira como foi codificada, né? Não pode apresentar de qualquer jeito. Já na mídia discreta, como por exemplo um arquivo, um texto, isso não precisa ter essa relação temporal. Eu posso enviar, os pacotes podem chegar na ordem que quiser, desde que eu receba todos, que aí eu vou juntar tudo e aí sim eu tenho a imagem completa. Então, na mídia contínua, a ordem e a relação temporal é importante. Na mídia discreta, não. Podem chegar de qualquer forma, desde que chegue todos os pacotes. Né? Ou, inclusive, não precisa chegar todos. Desde que chegue uma quantidade razoável para compreender o que tem naquele tipo de mensagem. Para isso, também esse tempo pode ser dividido em 3 tipos, que é o assíncrono, em que eu não tenho restrição temporal. Então, pode chegar a qualquer momento, qualquer pacote, eu não preciso estar aguardando todos os pacotes chegarem. O síncrono, em que eu tenho que garantir que esse pacote chegue, para eu ter uma ordem correta, por exemplo, no vídeo. E eu tenho um máximo atraso fim a fim, que seria quanto tempo demora um pacote chegar, no máximo, né, de um ponto a outro. Então, eu tenho que levar em consideração esse tempo para eu garantir, por exemplo, que um vídeo não vai ficar travando na hora de sua execução. E tem o isócrono, que seria tanto levar em consideração o valor máximo e o mínimo. Então, principalmente quando a gente está enviando, por exemplo, assistindo um vídeo, então tem um valor máximo de pacotes que pode ser enviados por segundo e tem um valor mínimo. O interessante é manter uma taxa constante para que eu possa assistir o vídeo da maneira correta. Então, independente se a rede for máxima, né, que tem uma velocidade gigante. O interessante é eu manter uma taxa constante e não se a rede é lenta ou rápida. Desde que ele mantenha essa taxa de entrega de pacotes, ok. Então eu tenho que ter essa valor mínimo e máximo de fluxo. E também um máximo atraso fim a fim, que é justamente para a gente garantir que as mensagens vão demorar um determinado tempo, né, para chegar de um ponto a outro. Então eu posso criar, por exemplo, um buffer para organizar as informações, como a gente vai ver mais na frente, né? Para que não fique travando enquanto a gente estiver assistindo. E esses fluxos podem ser também, como eu falei, né, simples, se for um subfluxo, ou complexo, no caso, se eu tiver, por exemplo, um canal de áudio 5.1. Então eu vou ter 5 canais de áudio, e no caso um de vídeo, por exemplo. Já, por exemplo, um áudio estéreo, ele vai ter dois canais. E no áudio mono, apenas um. Seria um fluxo assim. Como o Midway, então, pode garantir essa qualidade de serviço, né? Garantir a entrega por fluxo. Então, o Midway entra aí nessa garantindo a qualidade de serviço. Nesse exemplo aí, eu tenho um dado de mídia, né, que vai ser enviado para o servidor. Então, eu tenho um servidor que eu tenho os dados comprimidos, e aí ele vai descompactar e mandar pela rede, utilizando o Midway, que vai garantir o QoS, que é a qualidade de serviço, envia pela rede. No cliente, eu tenho também um controle de qualidade de serviço, que vai pegar esses pacotes, decodificar e quebrar os canais, né, por exemplo, áudio e vídeo, para apresentar para o cliente. Então, esse seria um exemplo simples aí. Mas como é que o Midway garante esse QoS? Basicamente, ele vai ter que se preocupar com algumas coisas, como por exemplo a taxa requerida de bits, o qual deve ser transportados, que é o que eu falei, né? O quanto, qual é a taxa, qual a frequência que ele vai ser enviada essas mensagens. Então pouco importa se a rede vai ser uma largura de banda gigante ou pouca, mas desde que você garanta uma taxa mínima de entrega de mensagem, a frequência, né, que essas mensagens vão ser chegadas, a gente vai garantir então que o vídeo, por exemplo, vai ser executado sem cortes. O máximo atraso fim a fim, né? O máximo atraso e o atraso fim a fim, que vai garantir, então, quanto tempo eu devo ficar ciente que um pacote pode demorar para chegar. Então, eu tenho que criar um mecanismo para garantir que, se o atraso for máximo, eu garanta que eu vou continuar executando mesmo se atrasar nesse tempo máximo. Da mesma forma o atraso fim a fim.
E essa variância, né, que vai ser quanto em média a taxa de que esses dados vão estar chegando e o quanto ele vai variar do máximo e do mínimo, né? Entre o máximo e o mínimo. E o RTT, que é quando a gente tem, então, a comunicação tanto de ida quanto de retorno. Então, eu mando uma mensagem, quanto tempo leva para uma mensagem ir de um computador ao outro e retornar. Seria o RTT. Basicamente, o MPv4 já existe algumas coisas para facilitar, então, essa qualidade de serviço. Que é, por exemplo, você fazer esse repasse acelerado, em que você bota essa primitiva e aí garante que, por exemplo, que os pacotes que tiverem alta prioridade, que forem acelerados, vai passar na frente dos outros pacotes da rede. Então, a gente garante isso aí. E o repasse garantido, né? Você manda as mensagens, né, com essas prioridades para garantir que não fiquem os pacotes demorando para chegar no destino. Nesse exemplo que mostra a figura, a gente está utilizando um buffer para garantir essa qualidade. Na primeira ali, a gente está falando que o pacote sai da fonte, né? Então, vão ser 8 pacotes que vão ser enviados. E aí esse pacote está demorando 8 segundos. Então, a cada segundo eu estou enviando o pacote. No tempo 1, ele enviou 1, 2, e assim por diante. Aí, no tempo 8, ele acabou de enviar o pacote 8. Só que essas mensagens podem demorar para chegar. Por exemplo, se eu tivesse, que é o pacote que vai chegar no buffer, que seria a segunda, a imagem do meio. O pacote 1 chegou no tempo 1, o pacote 2 chegou no tempo 4, o pacote 3 chegou no tempo 5. Então, a gente está vendo que tem uma variação aí. Tem pacotes que chegam rápido, tem outros que chegam mais lentos. Por exemplo, o 8 chegou apenas no tempo 18 ou 19, né? Demorou 11 segundos, chegou no tempo 19, então demorou 11 segundos, foi o que demorou mais. Mas então tem uma variação aí do tempo que chega o pacote. Então é interessante que o middleware, ou quem vai fazer a garantia do serviço, ele veja o tempo médio, que no caso o tempo médio aí está basicamente em 9 segundos, que foi o tempo que demorou para chegar. E aí ele então espera, ele sabe que para executar, então ele espera então carregar esse buffer, desde quando ele recebeu o primeiro pacote, ele vai armazenando o buffer. Quando chegar no tempo 9 segundos, aí ele começa a execução, para garantir que quando ele começar a execução, não fique travando, por exemplo, um vídeo, não trave quando ele estiver executando. Então, com esse buffer de um determinado, pelo tempo médio, que no caso foi 9 segundos, ele garante que todas as mensagens vão chegar até o tempo de execução. Só que isso não sempre é garantido, como por exemplo, o 8 ali, ele demorou 11 segundos, e ele estava esperando que fosse no máximo 9 segundos. Só que o 8 demorou 11 segundos. Então aqui a gente vai ter um travamento, porque entre o pacote 7 e o pacote 8 demorou um tempo a mais. Então a gente vai ter um travamento aí na execução desse vídeo. Um outro problema que pode acontecer é você na parte de sincronia. Como é que eu sincronizo, por exemplo, as legendas, o áudio e o vídeo? Um jeito é a gente, por exemplo, dividir em pequenos pedaços e empacotar todos juntos. Então eu empacoto os pequenos pedacinhos aqui de áudio e vídeo num pacote único, quebro mais outro pedacinho, empacoto mais esse outro pedacinho e assim por diante. Então cada pacotinho desse ali, 1, 2, 3 e 4, contém áudio, vídeo e legenda, por exemplo. Mas são os pacotes pequenos. E aí ele envia esses pequenos pacotinhos na mensagem que vai ser enviada. Então esse quadrado maior seria os pacotes que vão ser enviados pela rede. E aí ele envia o pacote, né? Com cada pacote tem 4 pedacinhos desse que a gente estava falando. Só que nesse caso aqui, na primeira figura as mensagens estão sendo enviadas na ordem sequencial. Só que, por exemplo, o pacote 9, 10 e 11, ele foi perdido. E aí, quando chegar no servidor, que seria lá os pacotes entregues, a gente não vai ter essa parte, por exemplo, do vídeo. Ele pularia.
porque ele não recebeu essas mensagens. E não deu tempo de chegar enquanto estava fazendo a execução. Ele teria que ter solicitado novamente para o reenvio, né, pelo servidor. Mas aí já é tarde. Então, como minimizar esse problema? Um jeito é a gente fazer a intercalação, como mostra na figura B. Então, por exemplo, eu pego de cada um daqueles pacotes lá de cima, eu vou pegando, por exemplo, o primeiro, 1, 5, 9 e 3, empacoto mando no primeiro bloco de mensagens. O 2, o 6, o 10, o 14, eu mando no segundo bloco. O 3, o 7, o 15 e o 15, mando no outro bloco. O 4, o 8, o 12 e o 4, mando no último bloco. Com isso, mesmo se um dos pacotes for perdido, a cena, por exemplo, não para. Eu vou ter, por exemplo, uma perda da qualidade, porque alguns quadros foram perdidos quando ele desenfileira lá, que é a parte de entregue no servidor, né? E aí, quando ele desenfileira, por exemplo, o 3, o 7, o 11 e o 15 vão estar perdidos. Mas, assim, essa perda vai ser minimizada, porque a cena em si não vai deixar de ser exibida. Vai ficar exibindo apenas uma parte. Então, minimiza esse problema de você ter uma parte perdida, por exemplo, num vídeo. Quando eu tenho, então, o middleware, basicamente ele vai fazer, como eu falei, né, essa parte de pegar as informações, decodificar e mostrar no cliente. A parte de áudio e vídeo, por exemplo. Então, eu tenho que fazer uma parte de sincronização. E o middleware é quem fica responsável, então, por fazer essa sincronia. Pegar esses pacotes, desempacotar e sincronizar na forma correta. E aí, a implementação do middleware é quem vai garantir essa forma correta, né, de você pegar múltiplos fluxos, por exemplo, enviar num canal um fluxo de áudio, um fluxo de vídeo e juntar ele da maneira correta. Por fim, a gente tem a comunicação multicast. Na comunicação multicast, o que eu quero é que uma máquina se comunique com várias outras ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu tenho uma rede peer-to-peer, né, que várias máquinas estão se conectando e a rede é que colabora para a transferência de arquivos, então eu tenho que ter uma comunicação de uma máquina para todas que estão na minha rede. Então, para isso eu posso utilizar uma comunicação multicast, que é essa comunicação de uma para todos. Eu vou mostrar aqui essa figura. Então, como é que é feita essa transformação? Montada essa rede. Aqui eu tenho uma rede UA. Então, o A aqui. O A é uma máquina, o B é outra máquina, o C é outra máquina e o D é outra máquina. O fiozinho preto aqui representa a ligação física. Eu tenho uma ligação de física de A para B, de B para D e de D para C. Mas no nível lógico, eu monto uma rede, porque nesse caso aqui ele está criando uma conexão lógica entre o A, o C, entre o A e o B, entre o B e o D e entre o D e o C. Então é como se eu tivesse criado uma rede em cima da rede física, que seria uma rede lógica, para comunicação. E aí eu posso, por exemplo, enviar uma mensagem de A para C. Só que o problema de você utilizar esse tipo de rede é justamente porque, apesar de a mensagem teoricamente passar aqui de A para o RA e de RA para RC, fisicamente ele vai fazer um caminho de A, ele vai para B, de B vai para D, de D, que vai chegar a C. Então, nesse caso aqui, apesar de a comunicação parecer que está sendo feita entre A e C, mas fisicamente ele vai percorrer um caminho. Essa rede lógica é interessante. Ela é interessante para o que a gente, para essa rede de sobreposição, porque vai criar essa comunicação entre diversas máquinas que estão fisicamente longe uma da outra, mas pode ter alguns problemas, principalmente na hora de transmissão, porque algumas comunicações podem demorar mais tempo do que se fossem escolhidos fisicamente. Finalmente, a gente tem, quando a gente quer mandar uma mensagem pela rede, a gente pode utilizar a disseminação epidêmica.
como é que funciona? Como a gente está em tempo de pandemia de corona, mostra mais ou menos como é que funciona, né? Uma forma contagiosa. Então, uma pessoa que tem uma determinada mensagem para ser enviada, ela vai escolher aleatoriamente algumas para serem contaminadas com a mensagem, né? Então, ela envia para algumas mensagens, seria esse exemplo aí, né? P escolhe aleatoriamente o nó Q, poderia ser K-nó, sei lá. A transmissão seria de 3 a 3 pessoas. 3 a 4 pessoas. Então, por exemplo, se eu infecto uma pessoa com uma mensagem, ela vai mandar em média para 3 ou 4 pessoas. Então ele infecta outras 3 ou 4. E assim por diante. Essa outra pessoa que recebeu essa infecção, ela infecta mais outras 3 ou 4. E assim a epidemia, né, espalha totalmente na rede. Ela é muito efetiva quando você quer que todo mundo receba as mensagens, ao mesmo garantia, né, que todo mundo vai receber a mensagem. Então, como é uma mensagem epidêmica, vai mandar para todo mundo. O problema dessa mensagem epidêmica, como o próprio nome já diz, né, é que vai ter muito overhead na rede. Então, por exemplo, eu recebo uma mensagem, eu repasso essa mensagem para outras 4 pessoas, só que as outras, eu já tinha essa mensagem, então não verifico, por exemplo, que se é uma mensagem nova ou é uma mensagem que eu já recebi anteriormente. Então, nesse caso, ele está recebendo a mensagem e repassa sem verificar se a mensagem é nova ou se é uma mensagem que ele já recebeu. E aí fica esse overhead na rede que a mensagem nunca morre. Todo mundo recebe essa mensagem como se fosse novidade e acaba reenviando. Um jeito de minimizar isso é utilizando o algoritmo do gossip, que é fofoca, né? Então, como é que funciona a fofoca? Uma pessoa que tem uma mensagem, ela fica doida para contar para outras pessoas. Então, se ela contacta o Q e o Q já fala, não, eu já tenho essa mensagem, já recebi essa mensagem. Então, ela perde interesse em continuar fazendo a fofoca para outras pessoas. Porque se ela contacta uma, duas, três e todo mundo já sabe, ela acha, beleza, não é mais novidade. Então, não interessa também contactar a quinta, sexta pessoa, porque todo mundo já está sabendo. Então, ela perde interesse. Só que, ainda assim, a fofoca pode ser que ela continue rodando na rede. Como existe na fofoca mesmo, né? Pode ser que ela fique ad eterno aí, as pessoas sempre fofocando a mesma mensagem e a mensagem nunca morre. Para minimizar esse problema de a mensagem ser tratada sempre com novidade, a gente pode utilizar, por exemplo, um certificado de óbito. Então, a mensagem ela pode ficar circulando na rede, mas ela tem um tempo de vida que ela vai ficar circulando. Se passou esse tempo de vida, então, se uma pessoa receber ela vai ser descartada porque já passou o tempo de vida dela na mensagem. Então, pode ser que até que a mensagem seja novidade para aquele nó, mas ela já passou o tempo de vida que ela deveria estar circulando na rede. Então, a mensagem morre. E aí é uma forma de você matar, né, esse overhead de tanta mensagem na rede.